Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas do canal Abiyala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Gente, vamos falar de algo bastante cruel, mas é uma realidade que está às nossas voltas, né? E vamos falar sobre meio ambiente, né? Depois desse acampamento Terra Livre, né, e de todas essas correrias que o canal está fazendo, apoiando os parentes com suas demandas, seus requerimentos, requerimentos muitos desses, né, que a gente tem acompanhado através do plantão Povos Originários Urgente e que determinou, inclusive, esse tipo de acompanhamento para poder trazer aqui em Brasília, onde eu me encontro agora, nesse momento, né, me encontro aqui na cidade, no Distrito Federal, acompanhando os parentes da clã Xoclen, os procedimentos para que deem atenção aos povos Culina, aos povos Cariu, Cariri e outros povos que estão precisando de uma atenção considerável, já que as demandas e as exigências são muitas e referentes às questões ligadas às políticas públicas, mas também, ao mesmo tempo, tem a ver com a questão ambiental, né? E aqui eu quero trazer uma notícia que apareceu há 50 minutos atrás pela rede O Antagonista, né? Brasil bate recorde de incêndios florestais em 2024, né? Foram mais de 17 mil focos identificados, né? Mais da metade desses incêndios ocorreram na região da Amazônia, né? Também eu tive a notícia a partir de um áudio que me mandou um camarada que é professor de história lá em São Paulo, né? Sobre incêndios também no Pico do Jaraguá. Inclusive, os próprios parentes que moram no Pico do Jaraguá, nos parentes Guarani, Bia-Guarani, né, que estão ali na região do Pico do Jaraguá, foram eles que ajudaram a extinguir o incêndio, né? Mas o Brasil enfrenta uma situação preocupante em relação aos incêndios florestais, né? De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, INPE, o país registrou um número recorde de incêndios nos primeiros 4 meses deste ano, com mais de 17 mil focos identificados. Mais da metade desses incêndios ocorreram na região da Amazônia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse aumento nas queimadas está diretamente relacionado aos efeitos das mudanças climáticas, incluindo as secas, né? Mas também parece que aqui se esqueceram de falar, né, sobre a questão do agronegócio, o desmatamento que está havendo em grande parte da Amazônia em torno da central hidrelétrica de Castanheiras, em Rondônia, né, a Ferrogrão, né, BR-163, no Pará, e também potássio do Brasil, na região de Autazes, também no estado do Amazonas, né, como também a questão da BR-319, né, que é a BR que estão discutindo ainda, né, se ela vai ser é, reaberta e asfaltada, né? A BR-319 liga Porto Velho a Manaus, né? Sendo que eles têm o caminho principal, que é o Rio Madeira, né? Tem as balsas que saem tanto do Rio Madeira quanto de Manaus, se transporta passageiros, caminhões, principalmente os caminhões que vêm do sul, né, os caminhões frigoríficos e tais, né? E aí também entra a questão das carnes, né, os frigoríficos, né, que tem a ver com o setor da bovinocultura, né? Mas o Ministério do Meio Ambiente não fala sobre essas coisas, né? É, então, eles culpam a crise climática, né? E isso aí é uma grande balela, né? Porque não existe, enfim, crise climática, existe colapso ambiental. O colapso ambiental se deve
né, ao hiperconsumo das pessoas nas grandes cidades, o excesso de carros, eles queimam combustíveis fósseis, né, petróleo. E ainda nós tivemos esses dias umas falas do chefe do executivo falando sobre a questão do petróleo, né? Ele ainda está lá nos anos 50, pensando que o petróleo é a grande cartada da economia, daquilo que ainda chamam de bioeconomia, que é um eufemismo para dar continuidade ao sistema neoliberal, que é o sistema econômico que está em curso, né, que é parte do, do, do grande capital financeiro internacional, inclusive, e também da burguesia, das 12 famílias que comandam esse país. Né? E essas 12 famílias que fazem parte da elite agrária, né, da oligarquia tradicional, elas não estão preocupadas com a questão ambiental. Infelizmente, eles continuam remando goela abaixo, né, numa queda de água cujo fundo é a perdição total, né, de grande parte da Amazônia. Hoje, o Brasil, dentro da América do Sul, é o país que mais desmata, né? Ainda 70% do desmatamento acontece aqui no Brasil e outro tanto acontece na Bolívia, por incrível que pareça, embora o chefe do executivo da Bolívia seja um indígena, mas os grandes grupos estão lá dentro também explorando minério, madeira, petróleo, recursos hídricos e tais. Então, isso está ajudando a que nosso continente vai goela abaixo, como eu falei um pouco antes, cujo fundo vai ser um poço seco, né? Então, culpar as mudanças climáticas, essas coisas, é mais do mesmo, né? Um eufemismo, uma forma de maquiar a realidade em torno da questão ambiental, né? Muito falamos sobre a questão indígena, mas a questão ambiental, que está diretamente ligada à questão indígena, ela parece ser não mais algo prioritário, mas algo como assim, como em segundo plano. A notícia que apareceu hoje, né, a Amazônia Legal abriga mais dos 60% da maior floresta tropical do mundo, foi a região mais afetada, com 8.977 incêndios registrados entre o mês de janeiro, 2024 agora, e abril. Né? Acabamos de sair do mês de abril, né? Já estamos em maio. Ontem foi o dia da servidão voluntária contemporânea, né? Dia do trabalho. Então, é uma notícia fresca, né? Sem saída do forno e com dados específicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse número é o mais alto desde 2016 e representa um aumento de 153% em comparação ao mesmo período do ano passado. O Cerrado também foi afetado, com um aumento de 43% nos incêndios. Né? Eu estou aqui em Brasília, o ar está seco. Hoje mesmo eu saí para andar de bicicleta para aqui onde eu estou, e você chega com uma sensação que parece que 3 quilômetros são 300 quilômetros. Quer dizer, pouco ar, muito carro nas ruas de Brasília, muitos carros, né? Parece que tem mais carros do que gente, né? É, parece engraçado, né? A cada carro que a gente vê numa dessas largas avenidas que tem em Brasília, apenas vemos dois ou três seres humanos, inclusive caminhando nas ruas ou esperando um ônibus. Aliás, o transporte público em Brasília é desastroso, né? O governo Lula chegou a conseguir reduzir o desmatamento na Amazônia em seu primeiro ano do terceiro mandato. No entanto, os números relacionados aos incêndios continuam alarmantes, né? Os incêndios florestais não são apenas um problema brasileiro, mas também afetam países vizinhos, como o Chile e Colômbia, alertando que o Chile não é um país vizinho. Colômbia, sim, porque faz fronteira com a Colômbia. Mas, enfim, segundo o Ministério do Meio Ambiente, esses incêndios
estão sendo intensificados pelas mudanças climáticas e pelo fenômeno El Niño, que está sendo considerado um dos mais fortes da história. Esse fenômeno tem causado estiagens prolongadas em várias áreas da Amazônia em 2023, que contribui para a propagação do fogo, né? O aquecimento global também tem desempenhado um papel importante nessa situação preocupante. O aumento das temperaturas tem provocado mudanças de padrão, levando o fogo a avançar por áreas de vegetação nativa. Isso agrava ainda mais a destruição das florestas e coloca em risco a biodiversidade e o equilíbrio ambiental, né? Então, essa notícia aí que apareceu hoje aqui no Antagonista é parte de uma realidade que nos toca a todos por igual, né? Nós estamos vivendo, na verdade, um colapso civilizacional, que esse colapso da política moderna colonial que não consegue ser porta-voz da, das outras formas de vida, né? Porque nós temos que falar, né? A política ela trabalha justamente para ser isso que ela é. Então, esse ano é ano de eleição municipal, há muita preocupação dentro do âmbito político, mas a população brasileira como um todo é uma população que está sofrendo diretamente com esse colapso. Vide o que aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive hoje tive uma notícia de um parente que está numa retomada no município de Viamão. Viamão fica dentro da região metropolitana de Porto Alegre, e onde eles perderam praticamente tudo, né? A questão aqui é que cada vez mais, e isso a gente conseguiu inclusive ver ou perceber durante o ATL, o acampamento Terra Livre, né, que começou segunda-feira, dia 22, e acabou dia 26, né? Nós, inclusive, sábado fomos os últimos em sairmos, né? O canal, né? Junto com apoiadores aqui de Brasília, né? Inclusive, nós vamos aproveitar aqui de agradecer o grande esforço humano, emocional, inclusive físico, psicológico, para que o canal estivesse no acampamento e a gente pudesse dar uma cobertura a esse evento que completou 20 anos desde a sua fundação. No entanto, todo mundo saiu com nós saímos com uma sensação de vazio, assim, de vazio não existencial, mas sim um vazio político, né? O chefe do executivo, que continua falando em petróleo, como se estivesse nos anos 50, né? E continua falando do pré-sal, como se estivesse lá em 2010, 2012, não deu garantias de demarcação territorial, apenas duas terras de seis que ele dizia que ia demarcar, somente duas, e que essas duas terras não tiveram um impacto, que digamos assim, é, referente tanto à questão climática ambiental, como também a própria questão indígena, né? Tanto é que um dos juízes do Supremo, né, chama uma conciliação. Não há como fazer conciliação, porque fazer conciliação com os velhos atores desse modelo agroexportador, que é remanescente da colonização da história de Abya Yala, ou das Américas, como vocês preferirem, né? Para nós é Abya Yala, né? Terra onde tudo floresce, terra fértil, em onde cada semente que você joga dá frutos, dá árvores, dá outras sementes, né? É, na verdade, o que está acontecendo é um total descaso com o meio ambiente, né? Não há possibilidade de conciliar esse sistema econômico com esse modelo de perpetuação de um sistema agroexportador
que principalmente desde o século XVIII para cá, não apenas ampliou a questão do poder econômico, sino também que é coadjuvante desse processo de destruição massiva do meio ambiente. Nós preferimos falar de cosmosfera, porque quando a gente fala de meio ambiente, parece que é uma questão muito localizada, né? A cosmosfera envolve todos os seres viventes e o mundo inteiro, aliás, o planeta, né? O planeta é um ser vivente, a galáxia é um ser vivente, né? A Via Láctea é um ser vivente, as estrelas, elas nascem, morrem e cumprem seus ciclos. Quer dizer, se não se cuida o meio ambiente, como é o caso brasileiro, que hoje está sendo vilão da questão climática ambiental, vai ser impossível promover mudanças na subjetividade das pessoas, nos nossos modos de ser, de estar, o que nós consumimos, o que nós compramos, né? Inclusive a questão do lixo, né? A questão do respeito a esses seres viventes, a própria água, como nós consumimos água, como nós fazemos dos rios, conseguimos fazer rios que morrem diariamente devido justamente ao excesso desse consumo, desse deslumbramento do consumo, o excesso de carros, né? A queima de combustíveis fósseis devido ao modelo de transporte, né? E mesmo a Ferrogrão vai destruir a Amazônia de forma longitudinal, acabando com grande parte da floresta amazônica, né? Eu estou aqui na região do Cerrado, e a gente, como eu falei antes, nós sentimos esse ar seco, essa falta de oxigênio, de absorção do CO2, né? E nas grandes cidades, são justamente as grandes cidades que vão sofrer ainda mais os efeitos colaterais desse programa de economia e dessa testarudez, né? Eu chamo de testarudez, né? De achar que o petróleo vai ser o grande salvador de uma economia que também não está essas coisas não. Para quem viaja, como aqui o canal, que o canal é nômade, né? Então, um tempo atrás eu estive em Fortaleza, estive no Piauí, estive lá na Bahia, né? E a gente viaja por via terrestre, então a gente olha e percebe muito ligeiramente e ao mesmo tempo a gente consegue perceber e absorver a realidade daquilo que está acontecendo, né? E as pessoas não estão contentes com o sistema econômico, né? O PIB pode ser o mais alto do mundo, mas o Brasil continua sendo um país pobre e miserável e as pessoas cada vez mais escravizadas por esse modelo que não é, 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 deixa as pessoas extenuantes e ao mesmo tempo endividadas e cada vez mais correndo numa engrenagem que parece não ter fim em direção a um progresso que nunca veio e quando vem, ela vem com essas consequências, com essas colateralidades que nós estamos vivendo, como é o caso do Rio Grande do Sul. Não à toa também, eu sul, inclusive países como a Argentina, Uruguai, o próprio Chile, que estão sofrendo esse colapso muito mais ligeiramente. Não vamos dizer que também aqui em Brasília, ou em São Paulo, ou na própria Amazônia, também não estejam sofrendo. Mas porque aquelas regiões já foram desmatadas. Todas as matas nativas desapareceram. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, grande parte do Paraguai, grande parte da Bolívia, inclusive países como o Peru e o Equador também têm sofrido as mesmas estripúlias. E tudo autenticado pelo próprio Estado Nacional, ou seja, esses grandes agroexportadores, esses grandes
esse modelo de política e de economia política é que traz exatamente essas colateralidades, consequências, esses registros que nós temos de devastação, de dor e sofrimento e angústia, porque quando uma pessoa, principalmente os mais empobrecidos, que é a maioria da população, perde pouco e nada que tem, para que essas pessoas voltem a ter pelo menos um mínimo de dignidade em suas vidas, elas precisam refazer tudo. E é o que não acontece, porque o governo também não está ajudando. Né? Aqui essas famílias que perdem tudo, os indígenas que estão nas retomadas, os povos que moram nas favelas, nas periferias, nem falar das pessoas que estão em situação de rua. Quer dizer, quando acontece esse tipo de informação, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, é o mundo que está apanhando junto. Né? E o Brasil hoje está sendo o vilão da questão climática e ambiental. E é mais, os procedimentos, os métodos e as decisões que se tomam aqui, perto de onde eu estou, a poucos quilômetros aqui onde tem a esplanada dos ministérios, não é solução alguma para o enfrentamento dessa grande crise climática ambiental, desse colapso civilizacional. No entanto, também não vamos colocar apenas o Brasil nessa centralidade toda, porque os países como a Bolívia também estão desmatando, Colômbia está desmatando, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, tudo está acabando. E isso, pouco a pouco, as pessoas vão ir percebendo. Mas a grande maioria ainda acha que a questão climática, ambiental, o colapso civilizacional são uma espécie de mistificações. E aqui nós estamos justamente fazendo uma. Nós estamos contra-hegemonicamente comunicando coisas, inclusive a partir de algumas fontes informativas e também de vivências e experiências, que tudo isso aqui não está passando mais, senão de uma grande desinformação que nas grandes mídias não passa e justamente desinforma. Por que desinformam? Porque não fazem o papel de informar e, ao mesmo tempo, de uma forma didática ou pedagógica, ensinar as pessoas que temos de mudar nossos hábitos e costumes. Se o Brasil, nessa notícia que apareceu hoje, bate recorde de incêndios florestais em 2024, não é por causa da crise climática e ambiental. Me desculpe, ministra Marina, mas não é. Não é e não vai ser e jamais será. É produto direto das ações humanas de alguns humanos que ainda pensam com um pensamento dos séculos 18, 19, 20 e que ainda acham que esse tipo de modelo vai trazer ou vai abrir portas e janelas para uma saída mais, mais justa, ou digamos assim, melhor, coerente com aquilo que está acontecendo. E o governo não está tomando as rédeas do assunto, a questão indígena está completamente abandonada, a população brasileira continua cada vez mais endividada, né? Os meios de comunicação continuam impulsionando mais consumo, mais carros, mais isto, mais aquilo, mais poços de petróleo, e parece que as pessoas estão assim anodadadas ou estão completamente inebriantes e não conseguem enxergar o óbvio que está na frente, à frente dos seus próprios olhos, que é o fim desse modelo de civilização, que significa o fim da nossa humanidade. Para você que tem filhos, tem bebês, para quem já tem netos e até bisnetos, saibam que eles verão ainda coisas muito piores que nós já vimos durante o século XX. Falou, amigos. Até a próxima.